Era 2020, em plena pandemia, quando Luanes Camila, aos 16 anos, criou o Fluxo Sem Tabu, uma organização sem fins lucrativos. Desde sua criação, a ONG já ajudou mais de 25 mil pessoas em todas as regiões do Brasil. Distribuiu cerca de 350 mil absorventes para indivíduos em situação de pobreza menstrual, além de promover diversas atividades. Luana, você pode contar para a gente como surgiu a ideia de criar o Fluxo e qual ação considera que foi a mais expressiva? Claro. Então, quando o fluxo começou, não era nada disso. Eu não tinha nenhuma expectativa de crescimento. Eu, na verdade, em outubro de 2020, eu assisti um documentário chamado Absorvendo o Tabu, um documentário da Netflix que até ganhou o Oscar, que fala sobre pobreza menstrual num vilarejo rural indiano. Foi a primeira vez que eu tive contato com o termo pobreza menstrual e eu fiquei muito tocada na época. E era pandemia, eu já queria muito fazer alguma coisa e eu fiquei até com um sentimento de raiva por nunca ter escutado, nunca ter visto ninguém, nenhum amigo, parente ter falado sobre o tema. Comecei a pesquisar para ver que era um completo descaso nas políticas públicas. Então, comecei a pesquisar muito para realmente entender que pouquíssimas pessoas estavam falando. Então, eu iniciei um Instagram, um site, e foi meio que assim que tudo começou. Eu não tinha expectativa de crescimento. E o fluxo até começou com a meta de 700 pessoas e muito legal ver que ao longo desses 3 anos a gente já conseguiu atender mais de 25 mil pessoas por todo o Brasil. E eu acho que a ação mais impactante, nossa, são tantas, mas eu acho que uma que foi muito marcante foi em maio de 2022. A gente fez uma ação no Campo Palmeirinha, em Paraisópolis, em que a gente atendeu 1.000 mulheres em um único dia. Então, foi incrível e também foi o dia do lançamento da nossa máquina de absorventes e também o lançamento do nosso primeiro jogo. O Fluxo criou o primeiro jogo de cartas de menstruação do Brasil, sobre menstruação, e foi um dia muito especial, que foi um marco muito grande para a gente. Massa. Nossa equipe foi até o G10 Favelas para gravar uma reportagem exclusiva sobre a ação fixa do Fluxo. Estamos aqui no pavilhão G10 em Paraisópolis, São Paulo, onde a ação do Fluxo ocorre. O projeto consiste em uma máquina de absorventes que foi instalada em 2022 e já distribuiu cerca de 15 mil absorventes de forma gratuita. A máquina atende mensalmente 400 mulheres em situação de vulnerabilidade social. Aquelas que têm acesso aos absorventes gratuitos são pré-definidas pelo Fluxo após uma análise do seu perfil socioeconômico. Isso ocorre para que a ONG consiga medir o impacto da iniciativa ao longo do tempo. A máquina ela trouxe mais cuidado para as mulheres, mais, como é que eu posso dizer, uma ajuda maior para a grande maioria das mulheres da comunidade. Muitas casas são mães com 5, 6 filhas, ou uma casa com 7, 8 mulheres, então assim, é difícil você ter o dinheiro para comprar absorvente para todas. Então facilita muito para elas essa ajuda. O dinheiro que elas iriam gastar, os 10, 11 reais que elas iriam gastar comprando absorvente, elas conseguem ajudar em uma outra parte, em uma outra conta, em um outro objetivo delas dentro de casa. Todo mês eu venho, já pego meu absorvente, a minha netinha vem, já pego dela. E a minha nora também vem, já pego dela. As mulheres cadastradas no programa do Fluxo recebem um chaveiro eletrônico que permite que elas peguem 2 pacotes de absorvente por mês. Para usar a máquina é simples. Basta aproximar o chaveiro do leitor e digitar o número do item que você deseja. Feito isso, é só retirar seu pacote na porta. Com a chegada da máquina, eu acho que teve uma mudança grande dentro das casas, dentro da comunidade, dentro das famílias. Porque muitas meninas tinham vergonha de vir retirar o seu absorvente, as mães também não tinham o dinheiro para poder comprar absorvente para todas. Então, assim, a gente teve uma procura muito grande e temos até hoje uma procura muito grande dessas adolescentes e dessas mães que vêm fazer o cadastro delas mesmas e das filhas. E junto com isso, eu acho que foi uma mudança dentro de casa, que elas começaram também a conversar mais sobre isso, sobre o uso, sobre como poder ter acessibilidade ao absorvente. E Luana, por que de todos os lugares de São Paulo, a Fluxo escolheu colocar a sua única máquina de absorventes na favela do Paraisópolis? Então, na verdade, a gente já tem uma parceria de um bom tempo com o G10 Favelas, que é onde fica localizada a máquina. Então, a gente já, enfim, conhece a Grazi, que apareceu no vídeo. A gente já tinha uma relação muito legal com eles, a gente já entendia e já conhecia um pouco das mulheres, do perfil. A gente entende que Paraisópolis é gigantesco, ele abrange mulheres de diferentes perfis e existe uma disparidade socioeconômica muito grande. Então, a gente optou por fazer lá, até porque a máquina ela fica dentro do pavilhão, que é uma comunidade também onde várias mulheres circulam.
Então, foi essa decisão que a gente tomou e o Fluxo quer muito expandir. Na verdade, a máquina, a gente está com um projeto de expansão e a gente sonha em colocar ela em diversas regiões do Brasil. A ONG Fluxo Sem Tabu continua trabalhando para expandir suas ações em comunidades com situação de pobreza menstrual. Além da Grande São Paulo, um exemplo disso foi a iniciativa Direito nas Aldeias, que ocorreu na aldeia Tecoa Piau. O evento contou com a presença de 300 pessoas e foi marcado por palestras jurídicas, doações, tarde de jogos e brincadeiras. A Fluxo marcou sua presença e distribuiu 100 kits de produtos de higiene básica, como absorventes e sabonetes para as mulheres indígenas. Além disso, foram entregues 5 sacolas especiais com absorventes, sabonetes, cremes, gilete e maquiagem. 3 desses kits foram sorteados entre os moradores da aldeia e 2 foram dados para a esposa do cacique e para a organizadora do evento, como forma de agradecimento pela recepção. Luana, foi uma honra participar com você nessa iniciativa. Você poderia contar para a gente qual foi a sensação de estar presente com a Fluxo em um evento como este? Claro, foi super especial. Fiquei muito feliz que vocês nos acompanharam nessa ação. Na verdade, essa ação ela até se alinha muito com os nossos objetivos futuros, porque cada vez mais a gente entender e atuar em comunidades extremamente marginalizadas, como aldeias indígenas, como comunidades ribeirinhas, a gente já atendeu na Amazônia, enfim, é muito importante para a gente entender como a menstruação, as pessoas e cada grupo lida de uma forma diferente. Então, envolve cultura, envolve religião, e para a gente ir nessa ação, junto com um projeto tão bonito que era o Direito das Aldeias, e falar, e conhecer, e ouvir histórias, nos permitiu que a gente realmente entendesse como cada vez mais as mulheres indígenas lidam com a menstruação, lidam com esse momento. Então, foi super especial mesmo. E você pode falar quais são os seus planos futuros em relação à ONG e uma prévia, assim, dos próximos projetos? Posso. Então, o Fluxo agora quer chegar onde ninguém está chegando. Então, essa é a nossa principal meta. O Fluxo ele começou em São Paulo, a gente conseguiu ao longo dos anos expandir para outras regiões do Brasil, mas agora cada vez mais a gente quer atuar em comunidades ribeirinhas, como eu falei, em aldeias indígenas, no sertão, em seringais, no extremo interior do Acre. A gente quer de fato chegar onde ninguém está chegando e principalmente onde a informação não chega. Como eu falei, a gente entender também que pobreza menstrual ela engloba uma série de fatores, não é só a falta de absorvente, é a falta de saneamento básico. Então, o Fluxo cada vez mais cria iniciativas para falar sobre isso, para bater na tecla da educação, de fornecer esse acesso à água limpa. Então, a gente está cada vez mais com essa mente de englobar todos os fatores da pobreza menstrual e principalmente em regiões de difícil acesso no Brasil. Essa foi mais uma edição do Planeta ESPM. Para as pessoas que estão assistindo de casa e gostariam de ajudar a Fluxo, basta acessar o site da ONG. Lá você pode se tornar voluntário ou fazer doações. Muito obrigada, Luana, pela audiência. Tenha um bom dia e nos vemos no próximo programa. Eu que agradeço pelo convite.